Olá, meus amigos, boa noite. Com muita alegria estamos aqui reunidos, mais uma semana de estudo, em cima dessa obra maravilhosa, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E hoje nós vamos começar então, de fato, a segunda parte. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a passagem, né? Trouxemos as características do momento da passagem. E hoje nós vamos entrar, propriamente dito, nos exemplos que Kardec nos trouxe. E nesse capítulo 2, então, da segunda parte do livro, nós vamos trabalhar os espíritos felizes. E estava pensando qual talvez seria a melhor dinâmica para nós podermos abordar os exemplos, né, que Kardec nos trouxe, porque agora não mais falaremos sobre a teoria, não mais falaremos sobre a doutrina, né, mas agora é Kardec, a sociedade parisiense, né, ali entrevistando e analisando os aspectos sobre a passagem, sobre a morte. E como nós faríamos para não perder os detalhes? Porque se eu apenas contasse a história, talvez não conseguisse lembrar de detalhes importantes, detalhes ricos. Então a ideia foi justamente pincelar as ideias principais que Kardec colocou nos casos. Nesse primeiro capítulo, ele traz 15 casos. Nós trouxemos alguns dos casos, e aonde as ideias se repetiam, então eu não trouxe o trecho. Eu preferi deixar como generalizado. Mas nós vamos entender um pouquinho mais a dinâmica. Então hoje muda um pouco, nós que estamos acostumados, eu falando o tempo todo, né? Agora então eu pego e monto em slide, caso a caso, para que vocês possam ler comigo, também tirar suas próprias conclusões. E aí nós vamos fazendo a leitura, batendo um papo, trazendo os detalhes sobre a comunicação ali. E se vocês quiserem colocar também alguma coisa nos comentários, nós vamos lendo e vamos debatendo, tá bom? Boa noite para vocês que estão entrando, então. E vamos lá, vou projetar o nosso texto. Bom, o primeiro caso que Kardec traz na abertura talvez seja um espírito bem conhecido, né? O nome dele aparece por diversas vezes durante a obra, que é o Senhor Sanson. Então, Kardec vai colocar em todos os nomes que ele coloca, todos os espíritos que ele traz para referência, ele faz um breve relato de quem era, mas muito breve. Aonde estava, quando morreu, qual é o tempo que após a morte ele se comunicou, qual era a função que a pessoa exercia enquanto na Terra e as características dessa pessoa. Lembrando que hoje nós vamos trabalhar os espíritos felizes. Por que felizes? Porque são felizes pela morte. Morreram e se sentem felizes com a passagem, pela condição que eles se encontram no plano espiritual. Kardec talvez começar pelos felizes para que nós pudéssemos nos encantar pela morte, não é? E aí no final nós vamos refletir, será que temos condição de chegar do outro lado, né, após a passagem, e nos sentirmos felizes? Qual é o passo, né? O exemplo aqui trazido na codificação nos fala o roteiro, de uma forma muito sutil, escutando os casos, os exemplos colocados aqui, nós vamos entendendo qual deve ser o nosso caminho, como nós devemos encarar, enfrentar o nosso dia a dia. Então Kardec começa trazendo a definição desse espírito. Um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu em 21 de abril de 1862, depois de um ano cruel de sofrimento. Prevendo o seu fim, ele dirigira ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte. Então, ele imaginou, ele previu que ele ia morrer, porque ele vinha ali de um ano de sofrimentos cruéis por uma doença, e ele remete uma carta ao presidente da sociedade, dizendo justamente o seguinte: em caso de desagregação da minha alma e do meu corpo, venho vos relembrar um pedido que fiz há cerca de um ano, evocar meu espírito o mais imediatamente possível, dando-lhe
os meios de estudar fase a fase as diversas circunstâncias que se seguem ao que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas não é senão uma transformação. Então ele vem enviar uma carta justamente para que logo após a morte dele, logo após a desagregação da alma e do corpo, o desligamento da alma e do corpo, eles possam evocar esse espírito constantemente até que ele possa vir se comunicar, justamente para começar a estudar os aspectos da passagem. E Kardec coloca que ele vai realmente fazer isso, ele acata isso. E ele começa então o estudo dos exemplos da passagem, do momento da passagem. E Kardec coloca: fomos à casa mortuária e na presença do corpo, 1 hora antes do enterro. Então aqui Kardec fala que o corpo ainda estava lá, na casa mortuária, 1 hora antes do enterro. Então, qual era o objetivo? Kardec deixa claro na obra: observar a situação da alma no momento próximo da morte, num homem inteligente, esclarecido e penetrado das verdades espíritas. Então, ele pega como exemplo aqui um homem que já tinha um conhecimento, já trazia uma inteligência, um esclarecimento, e ele era penetrado nas verdades espíritas. Era estudioso da doutrina espírita. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito. Sr. Sanson descreveu com lucidez o instante da transição, e ele se viu morrer e se viu renascer. Então, era o momento de Kardec constatar, de todos ali reunidos, por vezes vou falar Kardec, mas todos ali reunidos com Kardec na codificação, de constatar justamente a parte teórica. Tudo que a doutrina espírita vinha trazendo como verdade era o momento de realmente se constatar. E ele vai se atentar justamente ao momento da passagem. E aí ele coloca que o espírito descreveu com lucidez o instante da transição. E curioso que ele traz que o espírito viu morrer e se viu renascer. Então ele presenciou a própria morte e depois ele se viu renascer do lado espiritual. E aí começou, então Kardec faz a evocação, né? E aqui eu coloco branco o que teria sido o texto de Kardec, os questionamentos de Kardec, e em amarelo os espíritos respondendo. Então separei alguns casos e aí nós vamos trabalhando evocação, pergunta e resposta, tá bom? Sempre a evocação primeiro, em nome de Deus, né? Depois o questionamento ao espírito, buscando ali o conhecimento, buscando instruir-se, e logo após o espírito trazendo a resposta. Então ele começa fazendo a pergunta: meu caro Senhor, é um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes. Então o espírito havia pedido, enviado uma carta, e Kardec está falando que é um prazer, e ele está justamente cumprindo o que era o desejo dele, né? E o espírito vai responder: é a graça de Deus que permite o meu espírito poder se comunicar. Agradeço vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Então, ele agradece Kardec. E o que nós vamos perceber, o que nós devemos nos atentar é que em todos esses casos existe um reconhecimento de Deus muito forte. A presença de Deus, o reconhecimento de Deus, a grandeza de Deus, né? A justiça fica muito clara nesses espíritos que chegam do outro lado felizes. Então nós vamos acompanhar em todos os casos, todos falando de Deus, todos agradecendo a Deus. E ele vai colocar que ele está um pouco fraco e que ele treme um pouco trêmulo. E o questionamento é: estava tão doente ainda sente dores? Que sensação experimenta? Lembrando que essa comunicação aqui está acontecendo 1 hora antes do enterro do corpo.
Imaginemos, né? Imagina o esclarecimento desse espírito para, antes do corpo ser enterrado, conseguir vir dar uma comunicação. Então Kardec coloca, antes de morrer você estava doente, ainda sente dor? Quais sensações você experimenta? E a resposta é a seguinte: minha posição é bem feliz. Não sinto mais nada de minhas antigas dores. E não tem mais dor. A transição da vida terrestre à vida do espírito tinha no início tornado tudo incompreensível. Então, logo após o desligamento, estava tudo meio incompreensível, né? Ele não estava compreendendo muito bem. Mas antes de morrer realmente, desligar por completo, fiz uma prece a Deus e pedi para poder falar com aqueles que amo. E Deus ouviu-me. No entanto, que ele está falando justamente com Kardec. E esse era o grande pedido, esse era o grande desejo, de poder se comunicar logo após a sua morte, de trazer contribuição para a doutrina. Ao fim de quanto tempo recuperou a sua lucidez das ideias? Depois do desencarne, quanto tempo? Ao fim de 8 horas. Então demorou 8 horas para ele retomar a consciência, retomar a lucidez das ideias. E aí Kardec pergunta se realmente ele estava certo, que não estava mais no nosso mundo, na Terra. Estais certo de não ser mais do nosso mundo? Estais certo de não pertencer mais à Terra? Porque um espírito comunica nessa velocidade, nessas condições, é porque não mais habitará a Terra, habitará outros mundos. E ele responde, sim, mas estarei sempre perto de vós, para vos proteger e apoiar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro. Então, vejamos que ele coloca que na vida dele, o guia da vida dele, o que ele foi guiado foi justamente pela caridade e pela abnegação. Então aqui nós já vamos percebendo como era a vida desses espíritos enquanto encarnados. O que o guiava era justamente a caridade e a abnegação. E ele coloca que a pátria dele agora é justamente o espaço. O futuro é o espaço. E aí ele é questionado: que efeito vos faz experimentar a visão de vosso corpo aqui ao lado? Então o corpo ali, estendido à frente deles, que efeito você tem? Qual sentimento você tem de ver o seu corpo aí do lado? Meu corpo, resto mortal, deves ir para o pó. Olho essa pobre carne deformada, morada do meu espírito, porque o espírito habita dentro do corpo, né? Obrigado, meu pobre corpo, purificaste meu espírito, e o sofrimento deu-me um lugar bem merecido, visto que encontro a vos falar. Então ele vai colocar que justamente pelo corpo ele pôde purificar o seu espírito. É no corpo que o espírito consegue viver as experiências, viver as oportunidades. E vivendo essas experiências ele vai se purificando. Uns sim, outros não. E que o sofrimento faz parte do nosso dia a dia. Ele coloca que justamente o corpo, né, o sofrimento, deu lugar ao que ele realmente merecia. Entanto, que ele estava ali falando com eles. Então, o sofrimento faz parte. Aceitar e compreender esse processo de transformação, de renovação, de renúncia, de provas, de expiação, nos faz crescer, faz purificar o nosso espírito. Conservaste sua pergunta até o último momento? Ele respondeu, sim. Meu espírito conservou suas faculdades. Toda a minha vida se desenrolou diante das minhas recordações. E meu último pensamento, minha última prece foi poder falar-vos o que estou falando. Então ele manteve as propriedades do pensamento. O que ele pensava, ele trouxe. Continuava com ele.
tivesse consciência do momento em que o vosso corpo deu o último suspiro, estava consciente no momento do último suspiro, antes da morte, antes do desligamento do espírito do corpo? O que se passou convosco nesse momento? Que sensações experimentastes? Então veja que a toda hora Kardec vai perguntar: que sensação experimentou? Quais sensações te envolviam, né? O que passou contigo nesse momento? Que o que importava era trazer detalhes justamente para comparar com o que ele já tinha de teoria. E a experiência veio confirmando tudo isso. E a resposta é o seguinte: a vida se rompe e a visão se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido. Eu não sentia mais. No entanto, uma felicidade me plenificava. Não sentia mais o peso da dor. Então, vê, a vida se rompe, a visão física, ela se extingue. É como se nós encontrássemos um vazio, um desconhecido, porque nós não lembramos, né? Mas ele vai trazer que ele era tomado por uma felicidade e que ele não sentia mais o peso da dor. Então, às vezes, nós temos tanta preocupação com o momento da morte e ele vinha sofrendo, trazendo dores, pelo menos por um ano, como relata no livro, e a partir da morte ele não sente mais o peso da dor. E aí, durante a cerimônia do cemitério, né, a hora que ele foi ser enterrado, então ele ditou a seguinte mensagem. Kardec coloca: olha, eu estou pensando uma coisa aqui, mas eu não sei qual é o seu pensamento a respeito. Antes de ele terminar essa frase, né, o seu pensamento, o espírito vem e fala: eu acho que é válido, porque precisamos levar a verdade aos outros. Confirmando então que ele conseguia também ali interpretar o pensamento, antecipar a fala, né? Conseguia buscar o pensamento antes que ele fosse falado. E ele vai trazer, no momento da cerimônia, que a morte não vos apavore. Ela é uma etapa para nós. Se soubestes bem viver, ela é uma bem-aventurança. Se houverdes merecido dignamente e cumprirdes bem vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um valor medíocre aos bens da terra e sereis recompensado. Então ele vai trazer que a vida atual é apenas uma etapa que nós estamos passando, apenas um momento. E ele fala como é importante, né, se nós soubermos viver, não atribuir os valores às coisas medíocres da terra. Porque se nós olharmos para as coisas espirituais, seremos nós recompensados com as coisas espirituais. Mas se nós atribuirmos os valores às coisas medíocres da terra, o termo que ele usa, né, de mediocridade, nós seremos recompensados pelas coisas da terra. Então, com o que queremos nós ser recompensados? Com as coisas materiais ou espirituais? Então aqui ele vai trazer muito claro isso. 2 dias depois da sua morte, do seu enterro, ele é evocado mais uma vez. Kardec volta a fazer a evocação. Disseste que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se rompe e a vista do espírito se extingue. Esse momento é acompanhado por alguma sensação penosa ou dolorosa? Veja, de novo, Kardec coloca: qual é a sensação desse momento? Logo após o último suspiro, você diz que a vida se rompe e a vista do espírito se extingue. Então a vista física, ela desaparece. Que sensação, que sensação acompanha esse momento? Não é? Traz alguma dor? É dolorosa? É doloroso esse momento? Ele vai dizer que sim, sem dúvida, pois a vida é uma sucessão contínua de dores. Então aqui ele vai trazer que as dores da passagem não é maior do que as dores já vivenciadas na vida. Porque no momento da morte, né, a vida é uma sucessão contínua de dores.
e a morte é o complemento de todas elas. É um complemento. Então, se nós temos medo, se vai ser dolorido, se vai ser penoso, não. Como temos levado a nossa vida? Está dolorida a nossa existência? Então será um complemento da maneira como nós temos levado a nossa vida. E ele vai continuar, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu invólucro. E é esse esforço que absorve todo o seu ser. Então ele fala que parece que tem que fazer um esforço sobre-humano para escapar ali do corpo, né? E é justamente nesse esforço que ele precisou fazer que parece ali que todo esse esforço envolve o seu corpo. E é como se ele desmaiasse. Tem relatos de espíritos que falam que na hora da morte, na hora de desligar o corpo do espírito, a sensação é como se ele estivesse desmaiando. Desliga, porque ele perde a visão física, né? E ele parte para a visão só espiritual. Mas ele ainda não conhece. Ainda é tudo desconhecido, ainda tem a vista numa escuridão, não é? Numa escuridão absoluta. E aí, com o tempo, ele vai retomando isso. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? Ele é mais penoso para o materialista, para aquele que acredita que tudo acaba nesse momento? Aqui eu trago uma curiosidade, né? É um espírito que ele estudava a doutrina espírita, mas não tinha os conhecimentos que ele está falando agora, com tanta propriedade. E Kardec pergunta coisas específicas que era necessário estar mais aprofundado para conhecer. Mas 2 dias após a morte, vale lembrar que o tempo de lá é diferente daqui. Lá ele experimenta uma sensação temporal diferente. Então, para nós é 2 dias, mas para o espírito não. Então, ele conseguiu também absorver as informações. E aí ele vai trazer: é mais doloroso a passagem para uns do que para outros? Os materialistas sofrem mais? E ele vai dizer que sim, que isso é certo, né? Pois para o espírito preparado já esqueceu o sofrimento. Aquele que vai preparado já esqueceu o sofrimento. Ou melhor, ele está habituado ao sofrimento. Ele sabe que o sofrimento, as dores, fazem parte da transformação, não é? E a quietude com a qual vê a morte impede-o de sofrer duplamente. Então, aceitando a morte, ele não vai sofrer com a morte, né? Porque sabe o que o aguarda depois. Então, por que ele vai temer a morte se ele o aguarda, não é? A pena moral é a mais forte, e sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Então, se nós pudermos morrer e não tiver pena moral nenhuma no instante da morte, nós vamos ter um alívio bem grande. Quer dizer que fizemos uma bela lição enquanto encarnados, enquanto espíritos morando dentro de um corpo, não é? Com seu invólucro ainda. Então, se na hora do desligamento nós não carregarmos nenhuma pena moral, então nós receberemos ali um alívio bem grande por estar deixando o corpo. Nós vamos lendo e falando, e a morte começa a se apresentar para nós como sendo algo muito belo, como sendo algo natural, muito mais natural do que nós imaginamos. Ao final do estudo de hoje, nós vamos perceber como nós poderíamos temer algo que nos traz benefícios tão grandes, felicidades tão sublimes. E Kardec continua. Disse que no momento da morte não via mais, perder a visão, né? Mas o que pressentia, né? Não via corporalmente. Isso eu já compreendo, o Kardec vai dizer. Mas antes que a vida se extinguisse, já havia claridade do mundo dos espíritos? Ou seja, antes que a vida realmente tivesse chegado ao fim, ao final, você já sabia que ia morrer e você já começou a ter claridades do mundo espiritual antes mesmo do corpo morrer por completo? E ele vai falar que o instante da morte, o momento da morte, dá a clarividência ao espírito.
Os olhos não veem, mas o espírito possui uma visão bem mais profunda. Descobre um mundo desconhecido e aparece-lhe a verdade. Dá-lhe uma grande alegria, uma alegria profunda, ou uma dor inexprimível, segundo o estado de consciência e recordação da vida. Então vai depender de cada grau de consciência, vai depender de cada recordação que nós trazemos da vida. Mas o fato é que a visão física, ela se apaga. Mas ao invés de enxergarmos pelos olhos, começaremos a sentir, como ele coloca, enxergar do modo mais profundo as coisas. É o mundo espiritual que se abre. Mesmo que não por completo no momento da passagem, mas já experimentamos uma outra visão, um outro sentimento. Porque os espíritos não olham, não enxergam pelos olhos materiais. E é isso que ele está colocando. No instante em que seus olhos se abriram à luz, o que vistes? E Kardec é muito feliz nas perguntas, porque o espírito dá uma resposta que já traz uma certa profundidade. Ele vai lá e complementa a pergunta. Então ele vai a todo momento estimulando e buscando mais a fundo. A resposta profunda, Kardec vai e aprofunda um pouco mais. Então, quando abriu o olho, quando abriu seus olhos e viu a luz, né, sentiu a luz, o que vistes? Quais as sensações de novo? Assim que pude voltar a mim, ou seja, ter a consciência de volta a ele, e ver o que tinha diante dos olhos, estava ofuscado, porque a lucidez não volta instantaneamente. Vi-me rodeado de fiéis amigos. Todos os espíritos protetores me rodeavam e me sorriam. E eu mesmo, forte de boa saúde, ele que antes estava doente, então ele mesmo, forte de boa saúde, podia sem esforço me transportar através do espaço. O que eu vi não tem nome nas línguas humanas. Então, quando os espíritos vêm e falam, olha, isso é o máximo do exemplo que eu posso dar, porque não tem definição terrestre. Se eu fosse falar, você não entenderia. E um outro detalhe que ele vai trazer é que ele caminha sem esforço, sem a dor, as dificuldades que ele tinha na Terra. Ele consegue fazer o corpo transportar através do espaço, levitar, não é? Lembremos que são espíritos felizes. Como eu disse, a todo momento esses espíritos falam de Deus, trazem uma gratidão a Deus. Esse falou no começo, é o mesmo diálogo ainda. E esse é o diálogo mais longo que Kardec vai fazer nesse capítulo, tá? Então, com que aspecto os espíritos se apresentaram a vós? Com a forma humana? Então, como que os espíritos se apresentaram? Tinha forma humana? E ele vai responder sim. Os espíritos, ou seja, quando encarnados nas reuniões espirituais, os espíritos já nos haviam ensinado e é a verdade. Então ele está confirmando o Kardec. Os espíritos já haviam nos falado. E realmente é verdade. A forma apresentada para nós é a forma humana. Quando deixamos a Terra, é uma forma humana. Mas com diferença entre a máquina que se arrasta penosamente e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. E ele vai trazer que a única diferença é porque a máquina que se arrasta penosamente aqui é o corpo. O corpo se arrasta, dificuldades para andar, o espírito está preso a essa máquina pesada, penosa de ser conduzida. Então ele vai trazer que essa é a diferença, que sem a máquina penosa, traz uma fluidez maravilhosa do corpo do espírito. Perispírito e espírito. Consegue ter maior fluidez no movimento, pois não traz o corpo material pesado. A feiura não existe mais, pois os traços perderam a dureza de expressão. Então lá nós não vamos ter os traços de expressão que caracteriza tanto nós. E aí ele vai falar, tentar ver o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele que é o arquiteto dos arquitetos, e tereis uma fraca ideia da forma dos espíritos. Então, se queremos ter
uma ideia, uma vaga ideia, uma fraca ideia de como é realmente a forma dos espíritos, que possamos parar e olhar as obras de Deus, o arquiteto dos arquitetos. Olhemos a natureza e tantas outras coisas. O próprio funcionamento do corpo, funcionamento biológico, uma máquina divina. Se isso é belo, imagine as coisas do plano espiritual. Fica difícil não aceitarmos que o que nos espera sempre é o melhor, é muito melhor que aqui, que quando nós olhamos e nos deparamos com as coisas naturais da natureza, feitas por Deus, são maravilhosas. Muito melhores do que as coisas feitas por nós homens. Então nós vamos ir perdendo esse receio, porque o que nos espera é algo muito melhor. Aqui vivemos quase que em estado primitivo ainda, comparado com o avanço da humanidade, o avanço do espírito nas cadeias evolutivas, a humanidade ainda já tinha, né? E aí Kardec coloca: sente em vós a cabeça, um tronco, braços, pernas. Sente que você tem os membros? E ele vai responder que sim. O espírito tem todos os membros. Sinto em mim perfeitamente pernas e dedos. Estou perto de vós e apertai a mão de todos os meus amigos, sem que tivesse tido consciência disso. Nossa fluidez pode estar em toda parte, sem obstruir o espaço, sem dar nenhuma sensação. E aí, quando a gente pega o texto completo, ele vai falar: o que diria a física de eu conseguir estar no mesmo espaço, ocupando o mesmo espaço? Porque está em planos diferentes, né? E aí ele vai falar que ele já havia dado a mão a todos os companheiros, mas que os companheiros não haviam percebido, justamente pela fluidez, né? O espírito, e aí Kardec traz de novo: o espírito não tem sexo. Mas como? Então ele afirma: espírito não tem sexo, não é uma pergunta, né? Mas como há poucos dias era homem, ou seja, antes de desencarnar, estava como homem, tem em vosso novo estado mais a natureza masculina do que a natureza feminina, traz naturezas, características mais masculinas justamente por ter vivido uma encarnação anterior com o sexo masculino? Estamos falando aqui de um espírito que se comunica 2 dias após a sua morte. Não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Tanto faz homem ou masculino ou feminino. Os espíritos por si só não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. O espírito é criado por Deus. E para que os espíritos possam reencarnar na Terra, é preciso acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e fêmea. Os espíritos não podem ter sexo. Então vai trazer que a reprodução é justamente para dar oportunidade para que os espíritos reencarnem na Terra. Apenas essa é a função da procriação. Abrir a porta para que novos espíritos possam reencarnar na Terra. Encarnar e reencarnar. Porque muitos de nós passamos e repassamos por ela. Outros habitavam os outros planetas. Estamos agora aqui ou iremos para outros planetas. Depende muito da nossa condição. Então, tanto faz o gênero masculino ou feminino como espírito. Porque na Terra é dado a nós masculino e feminino justamente para a reprodução, a fim de que o espírito possa reencarnar na Terra. Que aspecto vos apresenta a sessão? A sessão que eles estavam fazendo, né? É ela o que parecia durante a vida? Ou seja, é igual agora, como você imaginar, como era quando você estava aqui? É bem mais claro, é bem mais nítido, pois posso ler no pensamento de todos, e estou bem feliz pela boa impressão que me deixa. Então, ele vem falar que é muito mais nítida a percepção, lógico, ele está no plano espiritual, e que ele pode ler o pensamento de todos, e vai falar: estou feliz pela boa impressão que me deixa. Como se opera
essa transmissão de pensamento? Então Kardec fala, poxa, mas como acontece esse pensamento? Não é fácil, ele vai colocar. Enquanto se espera para responder, enquanto nós estamos pensando para responder, o ar que nos rodeia, ou seja, nós trazemos para nós o que nós pensamos. Nós pensamos. Antes de responder, o ar que nos rodeia já traz as características do nosso pensamento. Eles são lidos, comentados pelos espíritos que se chocam convosco incessantemente, a todo momento. Então, eles leem o pensamento, sentem o pensamento, comentam o pensamento. E esses espíritos se chocam conosco a todo momento. Então, trazemos para próximo de nós aquilo que nós pensamos realmente. Kardec traz um outro caso. O diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, teve um AVC, fulminante, e morreu com 69 anos. Ele era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e pretendíamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro. Kardec havia programado evocar 11 dias após a sua morte. Mas o espírito antecipou a comunicação. Não esperou 11 dias. E ele vai dizer: quero primeiro contar minhas impressões no momento da separação da minha alma. Senti um abalo extraordinário. Lembrei-me de meu nascimento, minha juventude, minha idade madura. Toda a minha vida me veio nitidamente à lembrança. Então, ele lembra de toda a vida, É aquele momento que nós conhecemos que a gente falou, olha, tive uma experiência de quase morte. Lembro desde a infância até o dia de hoje. Que inebriante é tirar o peso do corpo. Que alegria, Tirar o peso do corpo. Abarcar o espaço. Não tardei a me lembrar de vós, meus irmãos. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Todos aqueles que evocamos. Todos os irmãos que compartilharam o nosso trabalho. Veja que aqui ele já antecipa até a resposta. E aí Kardec pergunta: lembrai-vos de ter estado nesse mesmo estado antes da vossa última existência? Lembro-me de minhas experiências anteriores. Então lembramos nós as experiências anteriores. E acho que estou aperfeiçoado. Vejo e comparo-me ao que vejo. Ele vê o que ele era no passado e o que ele é hoje, na ocasião de minha encarnação anterior. Espírito perturbado, só me apercebia das lacunas terrestres. Só pensava nas coisas terrestres. Em minha penúltima existência, eu era um operário mecânico e desejava aperfeiçoar o meu trabalho. E ele coloca: realizei nessa, sendo Jobarde. Ou seja, ele veio trabalhando. Na penúltima experiência, ele era um operário mecânico, já trazia vontade de se aperfeiçoar no trabalho. E na última ele conseguiu. Então é um trabalho contínuo. Trabalho contínuo. Um outro caso, Samuel Philip, é um homem de bem em todas as acepções da palavra. Ninguém se lembra de tê-lo visto cometer uma má ação, nem ter causado voluntariamente prejuízo a quem quer que seja. De um devotamento sem limites. Morreu com 55 anos, em consequência de uma dolorosa doença. Foi evocado vários meses após a sua morte. Aqui são vários meses, não são anos, meses. Mas vejamos a qualidade do espírito, Era um homem de bem em todas as acepções da palavra. Ninguém lembrava nada de ruim que ele havia feito. Reflitamos a nossa vida. Será que passaremos assim também? E aí Kardec pergunta: possui recordação nítida de vossos últimos instantes na Terra? Sim. Essa recordação voltou-me pouco a pouco, pois naquele momento minhas ideias ainda eram confusas. Então, no momento da passagem, logo após a morte, na passagem, a ideia ainda era confusa. E pouco a pouco veio trazendo as recordações para ele. E Kardec coloca:
Gostaria de descrever-nos como se efetuou a passagem da vida corporal à vida espiritual? Como aconteceu? E ele vai colocar, de bom grado. Esse relato não será bom apenas para vós, será também para mim, transportando meu pensamento à terra. A comparação me fez apreciar melhor ainda a bondade de Deus, a bondade do Criador. Então, quando ele para descrever, ele consegue apreciar ainda mais a bondade de Deus. Lembra que eu falei que esses espíritos que se encontram felizes pela morte, num estado feliz, já trazem a compreensão de Deus muito melhor do que nós? E ele continua. Sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada. Nunca me faltou coragem. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desalento? Quantas coisas espirituais havia perdido se ele não tivesse continuado? Se ele tivesse cedido ao desalento? Tremo só de pensar que por minha fraqueza o que suportei teria sido sem proveito e teria que recomeçar. Ele treme aqui só de pensar que ele pudesse ter fraquejado e ter que viver tudo de novo e recomeçar essas experiências. De certo, não é caro demais pagar essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesse quão pouco são alguns anos ante o infinito. Então ele vai falar que às vezes nós olhamos para as coisas difíceis aqui e achamos que estamos pagando as nossas dívidas, né? Dívidas espirituais. E ele vai falar como é bom, né? É bom demais, é caro demais pagar a felicidade com alguns anos de sofrimento. É muito bom. Vamos pagar apenas alguns anos e vamos experimentar uma felicidade. Se soubéssemos quão pouco são alguns anos que nós vivemos antes do infinito. E nós paramos para pensar, nós já falamos até do espaço-tempo, que o tempo é diferente para nós do que no plano espiritual. Se nós soubéssemos quão pouco é a nossa existência aqui, aceitaríamos as dores e as dificuldades de outra maneira. Vós que me fizeste sofrer na terra, que fostes duro e mal intencionado comigo, que me humilhastes e me mergulhastes na amargura, não só eu vos perdoo, mas vos agradeço. Então aqui ele, além de perdoar, agradecendo. Querendo fazer-me mal, não suspeitáveis de que me faríeis tanto bem. Então as pessoas queriam fazer mal, como ele aceitava aquilo com resignação, fazia bem para ele, purificava o espírito. Deus colocou-vos no meu caminho para pôr à prova a minha paciência e me exercitar na prática da caridade. Na caridade mais difícil, a do amor por seus inimigos. Então, às vezes, as situações que nos aparecem é justamente para que nós possamos nos exercitar. Como ele colocou, ele foi exercitado na prática da caridade, no amar aos inimigos. Se nós não tivermos um campo de prova, como vamos experimentar se aprendemos? Então temos que agradecer até as dificuldades. Embora sofrendo cruelmente na minha última doença, não tive agonia. A morte veio como o sono, sem luta, sem abalos, não tendo apreensão quanto ao futuro. Não me agarrei à vida. A separação operou-se sem esforço e sem que eu me tivesse apercebido. Então foi de uma forma natural, como se ele estivesse dormido, né? Sem luta, sem abalo. Ignoro quanto tempo durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi calmo, não sentia mais dor. Se não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão teria se prolongado. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade, uma sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. Então veja, ele não tinha mais dor. E ainda bem ele coloca, se ele não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão talvez teria sido pior, mas ele já conhecia. E a sensação que penetrava todo o ser dele era de felicidade. Felicidade. E nós com medo da morte. Onde será que está esse problema, né? Onde está esse receio? E aí eu busco lá no capítulo 17 do Evangelho,
onde Kardec coloca as propriedades do homem de bem. Porque ele coloca que ele era um homem de bem. Lá no começo, Kardec vai colocar nas características, quando vai apresentar o espírito, que ele era um homem de bem. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro. Sabe que todas as dores são provas ou expiações e as aceitam. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Compreende os deveres da posição que ocupa e os cumpre. Então é assim que nós temos que pensar na nossa caminhada, compreender os nossos deveres e cumpri-los da melhor forma possível. Vou ir um pouquinho mais rápido, porque talvez vamos passar um pouco do horário. Kardec vai trazer um outro caso de um antigo funcionário público morto em 1863 com 80 anos. Pouco tempo após sua morte, um médium perguntou ao seu guia espiritual se era possível evocá-lo e foi-lhe respondido. Então, pouco tempo após a morte, um dos médiuns que estava ali perguntou ao seu guia se era possível evocá-lo, chamá-lo. E foi respondido o seguinte: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Ele já vos poderia responder, mas a comunicação seria com muita tristeza. Peço para aguardar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Virá a vós, reconhecido e como bom amigo. 4 dias mais tarde, então, o espírito vem e deixa uma mensagem. Veja que 4 dias da Terra é o necessário para mudar a condição do espírito. E ele vai deixar a mensagem. Meu amigo, minha vida teve um peso bem pequeno. No entanto, estou longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas feliz. Se há pessoas felizes, faço parte delas. Lamento não ter conhecido o que vós sabeis agora, ou seja, o Espiritismo. Minha perturbação teria sido menos longa e menos penosa. Então, o Espiritismo traria menos perturbação, né? Uma caminhada menos penosa. Ela foi grande. Viver e não viver, ver meu corpo, estar fortemente apegado a ele, e entretanto não poder mais servir-se dele. Oh, que momento cruel! Querer ter a consciência de ser eu e não recuperá-la. Não se é mais. Ele queria sê-lo novamente, recuperar a consciência, e não era mais. E no entanto, sente-se que é, né? Então, ele não era, mas achava que era. Mas fica-se numa perturbação profunda. Mais uma vez, o momento de perturbação. E aí ele vai avançar. Despertar num novo mundo. Não mais vida terrestre, a vida imortal. Não mais homem carnal, espírito que desliza por todos os lados. Ter diante de si o espaço e poder atravessá-lo pelo pensamento. Comunicar-se pelo pensamento com tudo. Que vida brilhante! Então ele trouxe ali os aspectos de antes de conhecer o que a doutrina espírita ensina, que é a continuação da vida, a continuidade da vida, que é a lei natural de Deus. Então ele vai trazer, agora ele já traz a visão compreendida. E ele segue. Adeus, terra, não te quero mais. Tua maior felicidade não é nada. Ou seja, a felicidade que nós experimentamos aqui não é nada. Mas se eu tivesse sabido o que vos sabeis, essa iniciação, a outra vida me teria sido mais fácil e mais agradável. Vós estáis no caminho. E aí ele vai falar para Kardec que está no caminho correto. E aí, na questão 164 do Livro dos Espíritos, vai trazer justamente um apoio ao entendimento desse caso. A perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? A perturbação
tem a mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da evolução, da elevação de cada um. E na questão 165, Kardec vai questionar: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração da perturbação? Nós falamos isso no encontro passado, né? Aquele que conhece o espiritismo, né, os preceitos espíritas, diminui o período de perturbação? Vai dizer que sim, que a influência do espiritismo é muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Então ele já sabe o que esperar. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que mais se influenciam. Então, a prática do bem é o leme disso tudo. Sermos bons, o homem de bem, a moral, né, a consciência pura, é isso que vai nos influenciar realmente. A doutrina espírita, com certeza, nos mostra o caminho, mas depende de nós caminharmos. Mais uma vez, Kardec coloca: homem de bem, morto por acidente. 11 de fevereiro de 1861. Tende a bondade de me descrever, então ele faz a evocação, né? E coloca: tende a bondade de me descrever, então, vossas sensações após a morte? Fiquei muito tempo antes de me reconhecer. Podes ter esperança, encontrarás sempre. Então, fiquei muito tempo antes de me reconhecer. Demorou para trazer o estado de consciência. Mas ele fala: podes ter esperança, encontrarás sempre mais do que espera. Ou seja, ele encontrou mais do que ele esperava. Nada material, tudo impressiona os sentidos ocultos, o que nem o olho nem a mão pode tocar. É uma admiração que ultrapassa o entendimento. Não há palavras para explicá-lo. Só se pode sentir com a alma. Meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que só se pode classificar de pesadelo. Então ele vai dizer que a vida que nós vivemos, comparado à atual situação dele como espírito, a vida é um pesadelo. Que lá no plano espiritual, depois da passagem, desperta cercado por todos aqueles que amaste. Vê à tua volta seus rostos adorados, te sorrirem felizes. Sente teu corpo elevado. Sente envolta pelo amor de Deus. Deus, mais uma vez, como a criança que nasce é envolvida pelo amor de uma mãe. Então ele vai comparar que é como se ele estivesse sendo envolvido por Deus, como uma mãe envolve o seu filho. Para te explicar a felicidade eterna, ama, pois só o amor pode fazer pressenti-lo. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Então ele vai falar que é preciso amar para poder sentir realmente a presença de Deus ali, a felicidade, né? Deixando a vida que é classificada como um pesadelo e entrando para a verdadeira felicidade. Mas é necessário estarmos ausentes do egoísmo. E Kardec pergunta: poderia dar notícia de sua filha, que foi morta 4 ou 5 anos depois do pai, né? Ela está em missão na vossa terra, ou seja, ela voltou para a terra. Ela está feliz como criatura? Não quero fazer-vos uma pergunta indiscreta. Então Kardec questiona a pergunta se ela está feliz como criatura, como encarnada, né? E vai dizer que não quer fazer nenhuma pergunta indiscreta, ou seja, responde só se ele quiser. E ele vai falar: sei muito bem, veja o teu pensamento, ou seja, eles leem, sentem o nosso pensamento, como um quadro diante de meus olhos. Como criatura, ela não está feliz, mas ela não terá grande dificuldade para ultrapassar os obstáculos. Ela não está em expiação, mas está em missão. Então, ele vai trazer que ela não está feliz, mas ela não terá dificuldades para passar esses obstáculos que se apresentam a ela. Porque ela não está em expiação, muito pelo contrário. Ela se encontra em missão. Então, é preciso entender expiação, missão, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta espiritual. Porque se nós olharmos à nossa volta, os sofrimentos que nós temos, talvez não seja tão grande. Estejamos nós
a poucos passos de sentir uma felicidade. Mas não damos valor para a lacuna correta. Estamos nós apegados às lacunas materiais. Um outro caso, Kardec vai colocar a viúva Folon, morta em 3 de fevereiro de 1865, adquirir a reputação como miniaturista muito hábil. Ela fazia miniaturas, né? E ela era muito conhecida. Depois de grande dificuldade que ela teve, ela então passou a fazer as miniaturas e começou a ser um grande destaque, muita gente a conhecia. E Kardec coloca, se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha influência, era ela, sempre pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde, seus interesses por aqueles quem podia ser útil. 3 dias após a morte dela, né? Então ela vem. Tinha certeza que teríeis o pensamento de me evocar logo depois da minha libertação, e estava pronta para vos responder, pois não experimentei perturbação. Somente aqueles que têm medo ficam envoltos por suas espessas trevas. Então só aquele que tem medo que fica envolvido das trevas, porque o caminho é reto, o caminho é certo. E se nós temos o medo aqui, porque nós não trazemos a consciência tranquila. Então, se você tem a consciência tranquila, o estado de espírito tranquilo, não tenha medo, porque aí você não vai ficar preso a essas espessas trevas. Sou feliz agora. Aqueles pobres olhos enfraquecidos e que não me deixavam senão a recordação da minha juventude, abriram-se aqui e reencontraram o esplêndido horizonte. Há apenas 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações ao ideal da beleza na arte era a intuição de faculdades que eu estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolvera na última. Então veja, se desenvolveu na última como miniaturista. E às vezes olhamos os nossos dons, as nossas aptidões, não se desenvolve agora. Se desenvolve em outras reencarnações e a gente vem aprimorá-las. Aprimorá-las. 5 dias após essa comunicação, a sua morte, Kardec faz a evocação mais uma vez. E ele vai dizer que ele está muito feliz com a comunicação que fizeste outro dia. Mas há em vossas palavras, uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não conhecia durante a vida. Durante a vida, Kardec não presenciava essa palavra firme, segura, equilibrada. E ela vai dizer que é verdade. Assim que me vi gravemente doente, recuperei minha firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e vicissitudes que por vezes me haviam tornado receosa durante a vida. Então, depois que ela ficou gravemente doente, ela acabou perdendo essa coragem, essa segurança, esse equilíbrio. Mas disse a ela mesma: és espírita, sou espírita. Esquece a terra, prepara para a transformação de teu ser e vê pelo pensamento o caminho luminoso que tua alma deve seguir ao deixar o teu corpo. Ela mesma se fez uma atenção, é espírita, esquece a terra. Por que vivemos pela terra? Viva pela transformação do ser. Veja pelo pensamento o caminho luminoso, o caminho que a tua alma deve seguir. Deixa o corpo e segue. Temos que trazer esse pensamento espiritual para dentro de nós, para guiar nossos caminhos, para ganharmos segurança, firmeza. E Kardec coloca: deixaste definitivamente a Terra, não encarna mais na Terra, vai abandonar a Terra. E ela vai dizer: deixo aí muitos seres que me são caros. Portanto, voltarei aí em espírito, pois tenho uma missão a cumprir para com os meus netos. Nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores a Terra venham visitá-las. Então ela não mais encarnará na Terra, mas ela ainda tem uma missão para cumprir com os netos.
E ela vai trazer que nenhum obstáculo existe entre o plano espiritual superior, os mundos superiores, a Terra, que pode vir visitá-la a todo momento. Porque já alcançou essa capacidade, essa possibilidade. A posição que estáis parece esquecer vossa relação com aqueles que deixaste aqui embaixo. A posição que ela está agora vai fazer esquecer daqueles que estão lá embaixo? Ela vai dizer que não. O amor aproxima as almas. Veja bem, o amor aproxima as almas. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. Só há distância para os corpos materiais. Ela não existe para os espíritos. Somente o corpo material sofre essa distância, esse impedimento. Os espíritos não, o espiritual não. E aí Kardec chama atenção para dois pontos. Primeiro, ele vai falar que este exemplo mostra a possibilidade de não mais encarnar na Terra, porque ela não mais encarnaria na Terra, e passar para o mundo superior, sem ficar separado dos afetos aqui deixados. Então ela pode voltar a visitar os seus afetos. E o segundo ponto, a confirmação de que após a morte estamos menos separados, ou seja, mais unidos dos seres que nos são caros do que durante a vida. Então, durante a vida, imaginamos estar próximo das pessoas que são caras a nós. Mas não, estamos por vezes separados. É justamente livres do corpo que vamos encontrar aqueles que nos são mais caros. Dois pontos que Kardec coloca. Era um médico de Moscou. Kardec não traz o nome. Tão distinto por suas eminentes qualidades morais, quanto pelo seu saber. Então Kardec faz a evocação e pergunta se ali ele está. Ele diz que sim. No dia da minha morte, persegui-vos com minha presença, mas vós resistirdes a todas as minhas tentativas por fazer escrever. Então ele perseguia a reunião ali para que algum médium pudesse escrever. Mas eles resistiram. Porém, eu ouvira vossas palavras sobre mim, e isso me fizera reconhecer-vos. E então tive o desejo de conversar convosco, para vos ser útil. Então, à vontade, depois que ele entendeu o que aconteceu, ouviu as palavras sobre ele, quais eram as intenções, ele resolveu ser útil. E Kardec coloca, o pensamento da morte causou o terror? Vai dizer que não. Eu tinha demasiada fé em Deus para isso. Fé em Deus. Deus mais uma vez. Então ele não trouxe o medo da morte, o temor da morte, porque ele tinha fé em Deus. Tive a felicidade de ver amigos vir ao meu encontro e me desejar boas-vindas, especialmente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Não só os amigos, mas aqueles que ele havia ajudado enquanto encarnado foram dar as boas-vindas. Kardec pergunta, que região habitais? Estais num planeta? Aonde se encontra, né? E ele vai dizer que tudo que não é um planeta é o que vós chamais o espaço. Então o espaço é o que não são planetas. E lá que ele se encontra, e lá que eu estou, né? No espaço. Lá só chega depois de muitas provas, o que significa muitas encarnações. Como é necessário a reencarnação e as provas a fim de que possamos habitar outros planetas, habitar não só os planetas, né, mas o que chamais também de espaço, que não temos uma definição tão exata. Ele participava, Jean Reynaud, ele participava da Sociedade Espírita de Paris, e ele traz ali uma comunicação espontânea, sem fazer a evocação direto a ele. Ele se mostra disponível, uma comunicação espontânea, né? Meus amigos, essa nova vida é magnífica. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os horizontes novos que me cercam e gozei das maravilhas do infinito. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as máculas imprimidas pela ignorância. Então,
ele está salvo não por mérito dele, mas porque ele conhecia o princípio eterno, né? A continuidade eterna, que o espírito não morre, que o corpo da carne morre. E foi justamente isso que o fez evitar várias atitudes ruins, justamente ocasionadas muitas vezes pela ignorância. Kardec vai questionar: quando vivo, professava o Espiritismo? E ele vai trazer uma grande resposta, uma grande reflexão. Professar e praticar, há uma grande diferença. Muita gente professa sem a praticar. Eu praticava e não professava. Portanto, era espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que professa, é aquele que pratica, não é? Compreendi, e sem professar, continuarei a praticar. Ou seja, o importante não está em professar, está justamente em praticar. Então ele se considerava espírita por praticar, certo? Esse outro caso era um membro da Sociedade Espírita de Paris, morto em 12 de setembro de 1863, no cemitério, na vala comum. Então ele não tinha nenhum túmulo para ele, na vala comum, né? Era um homem de coração que o Espiritismo trouxe de volta a Deus, que ele havia perdido a fé. Incrédulo, o Espiritismo o trouxe de novo, fazer a ligação a Deus, reconectar a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. E ele vai dizer: obrigado, amigos, meu túmulo ainda não está fechado, e no momento, um segundo mais, e a terra vai cobrir meus restos. Então estava no momento de fechar, de enterrar a vala, de fechar a vala ali, né? Mas vós o sabeis, minha alma não será enterrada sobre esse pó. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Porque a alma não está ligada ao corpo, ali é só o corpo. Como é consolador poder dizer: ó, não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. Viver a verdadeira vida, a vida eterna, que não é aqui, que nós só vamos voltar quando deixarmos o corpo. Uma jovem mulher morta em consequência de um acidente causado pelo fogo, um incêndio, né? Alguém se propusera a pedir a sua evocação. Alguém propôs fazer a evocação. Quando ela se apresentou espontaneamente, em 1863, pouco tempo após a sua morte, né? Também de forma espontânea. Alguém propôs isso e ela se apresentou de forma espontânea. Eis-me aqui ainda no teatro do mundo. A chama que consumiu meu corpo despojou-me do apego. Ela tinha muito apego material. A chama que consumiu o corpo dela despojou-a do apego. Assim, morri já vivendo a verdadeira vida. Então, todo o sofrimento que ela passou serviu para depurar ali, para despojar o apego material. E ela já morreu vivendo a verdadeira vida. Desprendi-me da árvore terrestre como um fruto maduro, antes do tempo. Bendigo as chamas, os sofrimentos, a prova que era uma expiação. Adorai a Deus, amai-o de todo o vosso coração. Então, ela vai o quê? Ela vai agradecer a chama, que é justamente a situação que ela passou, que permite hoje ela viver essa verdadeira vida, como ela colocou, feliz. E de novo, adorai a Deus, amai-o de todo o vosso coração. Uma mulher jovem, notável, né? Aqui é o último caso que nós vamos trazer, tá? Uma mulher jovem, notável pela doçura do seu caráter e pelas qualidades morais, morta em 1860. Então Kardec faz a evocação e começa a dizer para ela: vosso marido e vosso pai pediram para vos chamar e ficarão muito felizes por receber uma comunicação. Então, o marido e o pai havia pedido, né, essa evocação. E ela responde: fico bem feliz também,
por dar a ele, ou seja, por fazer a comunicação a eles. E Kardec coloca, por que fosse tirada tão jovem da afeição da nossa família, da vossa família? Porque terminava a minha prova terrestre. Então, terminou a prova terrestre, voltou à pátria espiritual. Por que fosse tirada tão jovem? Porque já havia finalizado as provas terrestres. Aquilo que ela tinha que passar, retorna à pátria espiritual. E aí Kardec pergunta, e de vê-los às vezes, vai vê-los às vezes, estou frequentemente perto deles. Sois feliz como espírito? Kardec vai colocar. Sou feliz, espero, aguardo e amo. E aqui eu lembrei nesse finalzinho, né? Sou feliz, espero, aguardo e amo. Eu lembrei de Abigail, lá no livro Paulo Estevão, na obra Paulo Estevão, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Como é importante a maneira como nós encaramos a nossa vida, né? Como temos encarado a nossa vida. Até tinha colocado aqui, né? Como temos encarado a nossa vida, como temos vivido, como tem sido nossa relação, como temos pensado no plano espiritual, como temos agido como espíritos, porque é isso que vai nos trazer o norte, nos trazer o guia, a fim de encontrarmos essa felicidade ou não, a fim de termos uma passagem tranquila ou não. Então, se nós trazemos esse receio, lembremos mais de Deus, estejamos mais próximos de Deus, porque a todo momento nós presenciamos nos casos o amor a Deus, o entendimento da grandeza de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus. E se sentirmos Deus mais próximos de nós, começaremos a trabalhar as nossas virtudes verdadeiramente. E é isso que nós precisamos. Na semana que vem, é um capítulo um pouquinho mais curto do que esse, vamos trazer os casos também. Kardec separa, então, espíritos que estão numa condição média, uma condição mediana. Ele começa com as condições de espíritos felizes, para que nós nos encantemos, então, por ser espíritos esclarecidos, que vão chegar do outro lado felizes pelo trabalho realizado. E na semana que vem ele cai um pouquinho e vem trazer ali espíritos em uma condição mediana. Uma ótima semana a todos. Agradeço imensamente o carinho, a atenção, a companhia de vocês. Que possamos refletir sobre as histórias trazidas aqui, os relatos trazidos, os exemplos, e olhar para o nosso dia a dia, olhar para as nossas posturas, para a nossa conduta, a fim de que possamos nos transformar. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.